Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais um webinar aqui no Embarcados. Receberemos hoje Américo Paulite Filho, que é Field Application Engineer na Littelfuse, para falar sobre a importância da proteção, como proteger circuitos com fusíveis e seus companheiros. Nesse webinar, que é direcionado aí para o pessoal que trabalha com hardware, o Américo vai trazer aí conhecimentos, e para os engenheiros que trabalham no dia a dia da bancada, de como proceder com os cálculos para proteção de sobrecorrente utilizando fusíveis. Ele vem trazer bastante conhecimento sobre fusiologia. E é a primeira vez que nós falamos desse assunto aqui no Embarcados, O Américo, que já fez alguns webinars com a gente, já trouxe muita informação sobre proteção. Dessa vez ele vai fazer, então, uma apresentação focada em fusíveis, tá? Então, você vai sair daqui sabendo como definir e aplicar o fusível certo no seu projeto de hardware. Claro que a gente está falando de baixa tensão, quando a gente fala aí de sistemas eletrônicos, e como a proteção ela influencia no desenvolvimento do produto. Você tem que pensar preferencialmente no começo do projeto. Então, o Américo vai vir aqui e vai dar essa aula para a gente, tá bom? Participará também com a gente hoje a Andrea, que é gerente de distribuição da Littelfuse. Daqui a pouco eu chamo eles para a sala, tá joia? Então, pessoal, esse webinar aqui, ele é patrocinado pela Mouser Electronics, que está participando aqui com a gente e trazendo alguns parceiros para fazer webinars aqui com a gente. Esse é o 7º webinar que a gente faz no ano. Gostaria de convidar vocês também a assistir os outros webinars que tivemos aí sobre os mais diferentes assuntos. Hoje a gente vai falar de proteção de hardware, tá? Se você precisa de sistemas eletrônicos para o seu desenvolvimento, prototipação, para testes, para produção e para assistência técnica, ou seja, toda a linha de vida do produto, desde o design para a manufatura até na hora ali de trocar as peças e fazer reposições, pode contar com a Mouser.com, tem atendimento em português, tem o 0800, é só mandar e-mail para o brasil@mouser.com, que tem brasileiros que irão te atender lá na Mouser, tá joia? Bom, vamos chamar então os convidados, porque vai ter um conteúdo muito legal de hardware hoje, tá? E claro, todas as ferramentas que eles falarem aqui, da Littelfuse, vocês encontram também na Mouser Electronics. Depois eu deixo os links aqui para vocês e vocês vão conferindo durante o webinar, tá joia? Vou chamar primeiro Andrea, que é gerente de distribuição da Littelfuse, para se apresentar aqui para a gente. Tudo bom, Andrea? Boa tarde, tudo bom, Thiago? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu vim aqui meio de intrusa, vou atrapalhar um pouco o Américo, mas quero depois fazer um merchan da Littelfuse. Eu já estou há um tempinho na Littelfuse e atualmente eu cuido da distribuição. Então, o nosso parceiro Mouser está na lista, os amigos da Embarcados. E, de novo, obrigada pela oportunidade, por nos convidar para estarmos aqui hoje. Obrigado a participando você. Desse projeto. Obrigado a você, Andrea. Pessoal, vocês tiveram a oportunidade de conversar com a Andrea também nos eventos, Teve o evento da Mouser, o evento do Embarcados. Então, ela sempre está à disposição também, Depois ela vai deixar o contato dela aqui no chat, Andrea? Isso aí. Tá joia. Vou chamar o Américo, então, para a sala, para ele se apresentar rapidamente, antes de você começar a sua apresentação. Américo, liga o microfone e a câmera e vem para a sala. Tudo bom, Oi, Américo? pessoal, boa tarde, como vão todos? Espero que estejam todos bem. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estarem aqui conosco. Agradecer a Embarcados e a Mouser por essa oportunidade de estarmos aqui para poder disseminar um pouco de conhecimento em relação ao fusível, esse largado, porque o coitadinho é o último a ser definido e, às vezes, esse é o cara mais importante do teu projeto, não deixando o resto do projeto de lado, porque, por exemplo, quando a gente faz uma fonte de alimentação, um inversor, ou qualquer coisa que precise de uma proteção, e depois eu tenho uma coisa muito interessante para comentar com vocês, quem é da área de lighting, de iluminação pública, talvez isso seja interessante. Se tiver alguém aqui da área de iluminação pública, depois a gente pode discutir mais. Então,
Vamos bater um papo bastante interessante a respeito de como definir um fusível. E Tá joia. embora possa, assim, parecer muito fácil e muito simples definir um fusível, e eu vou contar uma coisa para vocês, mas todo mundo desliga o gravador aí, para que eu não passe vergonha depois com o pessoal da Litofuse. Mas, Tá joia. Fábio, Thiago, se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes de eu começar a apresentação, fique à vontade, por favor. Então vamos fazer o seguinte, o Américo, vamos agradecer aqui o pessoal que está conectado aqui, o pessoal tirou essa hora aqui para sair um pouco da bancada e vir aqui ouvir você dessa aula aí sobre fusíveis. O Américo que tem mais de 50 anos de experiência trabalhando sempre com dispositivos eletrônicos. Ele vai contar um pouco da história aqui. Sérgio, Fernando, Fábio, Luiz, André, Ernesto, Guilherme, Luciano, agradecer todo mundo que está conectado com a gente, que deixou comentários aqui. Pessoal, comentem, tá? Podem fazer comentários longos sobre a apresentação do Américo, tirar dúvidas aqui. No final vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Agora, então, vou pedir para o Américo desligar a câmera, desligar o microfone. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone também. E agora é a vez da Andréia. Pode começar a sua apresentação. Vai lá e compartilha com a gente, Andréia, por favor. Vamos lá. Certinho. Legal. Pessoal, bom, Litofuse, todo mundo, eu acredito que conheça a Litofuse, né? Já teve alguma experiência ou algum contato, ou enfim. Litofuse, né? O pequeno fusível, como muita gente brinca, apesar que é Litel, né? Não é Little. E é uma empresa que ela foi criada em 1927, é uma jovem senhora de 98 anos, né? Então, hoje a Litofuse, ela é uma empresa de 2,19 bi, capital aberto, tem aproximadamente um pouquinho mais de 16 mil empregados no mundo, e nós estamos em 20 países ao redor do mundo, né? Então, hoje nós estamos, bom, todos os continentes, não, todos não, desculpa, no continente africano não estamos. Aqui em South America, nós estamos no Brasil, temos São Paulo, Américo e eu, que cuidamos da divisão de eletrônico, temos o warehouse em Manaus para atender a Zona Franca, e aí aqui divididos em fábricas, desenvolvimento, vendas, América do Norte, Europa, Ásia. Então, estamos no mundo, né? E a Litofuse, ao longo desse tempo, ela mudou muito, né? Hoje ela é uma empresa voltada para proteção, né? Então, é isso, uma empresa tecnológica que ela visa dar suporte para os clientes em todos, desde do protótipo, trazer soluções novas e tudo, assim, muito focado em tecnologia, né? Então, assim, desde a criação dela, né, quando ela surgiu lá em 1927, assim, pegando uma linha do tempo, muita coisa mudou e as aquisições foram acontecendo, né? Então, isso que foi fazendo a Litofuse ficar uma empresa hoje, que ela tem um portfólio muito grande, e o que é bom, porque normalmente quando a gente encontra os clientes falam assim, puxa, eu não sabia que vocês tinham isso, e é bem legal ouvir isso, devido assim, à diversidade que nós temos, né? Então, eu vou tentar, de uma maneira assim, até rápida, comentar sobre essa linha do tempo, né? As aquisições mais importantes que foram moldando a Litofuse para o que ela é hoje. Então, em 2003, tivemos a aquisição da Tecor, uma marca muito forte, e a Litofuse, inclusive, levou essa marca por muitos anos, né? Sidaxos, Thyristores. Aí o tempo foi passando. Em 2010, nós tivemos a Cully Hearst, que é uma empresa voltada para o mercado automotivo, relés, chaves, conectores. 2012, a Cell, automotivo também. 2013, a Hamelin. A Hamelin é uma empresa, era originalmente uma empresa canadense, hoje não existe mais nem o físico dela lá, moveu tudo para os Estados Unidos, tanto os funcionários quanto toda a tecnologia, as fábricas. E quando nós entramos nesse mercado, foi aí que a divisão de industrial foi criada dentro da Litofuse, porque até então éramos só eletrônico e automotivo. E hoje, todos os produtos da Hamelin já têm a marca Litofuse, né? E essa marca no mercado hoje já está bem estabelecida. Aí, em 2014, nós tivemos a Syncom,
deixa eu voltar aqui que eu passei muito rápido. Syncom, que é uma empresa para o mercado industrial. Aí, em 2015, também automotivo, transportation, a Sigmar, sensores automotivos. Aí, em 2016, foi um ano, assim, bem marcante, digamos assim. Porque aí nós tivemos os PTTCs resetáveis e os fusíveis da TE Connectivity. Tivemos a Members, que é uma empresa voltada também para a área de transporte, Battery Suites e Trailer Connector. E uma parte da Semiconductors, né? Os GBTs, chaves, tiristores, os TVS. Tudo isso em 2016. Aí, 2017, US Sensor. 2018, esse foi o ano. Em 2018, a Aixis chegou. A Aixis era uma empresa, né, que ela veio muito grande. 4 empresas faziam parte da Aixis. Então, uma delas, no momento que a Littelfuse adquiriu, já foi vendida, e as outras 3 permaneceram. E, assim, para vocês terem uma ideia, nós estamos terminando a integração de tudo que a Aixis para o sistema da Littelfuse. Terminando não, tem ainda algumas coisas pendentes. Mas, assim, esse ano, uma grande divisão dela está sendo incorporada. Então, aqui, você vê, se vocês podem notar que de 2018 até 2021, a Littelfuse deu uma acalmada, né? Porque precisava pôr a casa em ordem por conta dessa aquisição da Aixis, que foi, assim, bem desafiadora. E a Aixis também, para alguns mercados, principalmente industrial, ela é uma marca ainda muito forte. Nós sabemos que, assim, para muitos clientes, muitos como esse mercado que eu comentei, a marca Aixis é mais forte que a Littelfuse. Então, se você chega para um cliente e faz uma promoção da Littelfuse, eles ainda ficam... Você está falando da Aixis? Ah, Aixis eu conheço, Littelfuse não. Então, foi uma marca que agregou muito, né? Uma empresa que agregou muito para a gente como no portfólio, claro, e como empresa também. Aí, em 2021, voltamos com a Heartland, Carlin, mercado automotivo, Embedded, em 2022, e a CIK Conectores, chaves, né? A CIK é uma marca muito forte, é uma empresa francesa, atende mercados industrial, espacial, médico, automotivo também, e chaves certificadas, enfim, também é uma marca muito consolidada. Aí, em 2023, nós tivemos a Western Automation, e em 2024 é uma fábrica, né, a Dortmund, do wafer de 200 milímetros. Então, nessa linha do tempo, nós temos, assim, como eu comentei, nós temos as divisões de eletrônico, transportation industrial, eu e o Américo estamos na de eletrônico, e as nossas soluções são diversas. Hoje o Américo vai parar aqui, ó, fusiologia. Então, vai falar de fusível, vai contar... explicar exatamente o que é, né? Porque, como ele comentou, parece que é algo tão simples, mas nem tanto, né? E uma coisa que, na verdade, um dos motivos de eu ter vindo aqui pedido um pouquinho de tempo para o Américo, para ele poder dar para poder falar, né? Conversar com vocês, foi para fazer não diria uma promoção, né? Mas, assim, para deixar vocês cientes que a Littelfuse, ela tem uma intranet, né? É um ambiente, ele é chamado TechPoint. Então, o TechPoint, ele é o seguinte, inclusive, esse overview que eu fiz está lá dentro, né? Se você clicar, você vai para aquela página. Então, qual é a ideia do TechPoint? Que o cliente tem, assim, ele é aberto, né? Ele é livre, então, você só precisa se cadastrar, então, uma vez que é feito o primeiro acesso, você tem o acesso à vontade, e a ideia é que você encontre tudo o que a Littelfuse promove, então, vídeos, apresentações, selection guide, os datasheets, de uma maneira, assim, num local só, porque é diferente do site, você tem muita coisa que tem aqui no TechPoint vai ter no site, mas aqui seria o seu lugar. Por que eu falo isso? Porque você pode, inclusive, personalizar o seu acesso. Então, você tem aqui o search, se você já tiver com a ideia do que você procura, você vem e acha. Essa parte é um new, então, tudo que é novo. Essa aqui, 3/10, 3/10, 15/10, tudo que a Littelfuse, por exemplo, um vídeo, né, sobre mobility e infraestrutura, industrial, automoção industrial, aqui é um datasheet novo,
o que foi atualizado, né? Então, aqui, no caso, 3 vídeos que foram atualizados. E aí, aqui, você pode fazer sua busca por aplicação ou pelo mercado. E o que você escolher, vamos dizer assim, você entrou, está ali estudando, está ali vendo, pô, isso aqui é legal. Vou colocar aqui na minha pasta. E aí você cria uma pasta onde você pode ir colocando os seus artigos, os seus vídeos, enfim, o que tiver dentro do seu foco naquele momento. Depois, quando você voltar, tá lá, você não precisa procurar tudo de novo, ou melhor, não precisa ficar salvando na sua máquina, né? Você tem tudo aqui. E, além disso, também, a gente promove muito isso quando a gente vai nos eventos dos catálogos virtuais, né? Também aqui, você tem eles todos num lugar só, e aí você pode... Ele vem assim, esses catálogos, eles foram criados bem no formato de catálogo, né? Então, por aplicação, que é espacial, ou por os tipos de produto, selection guide. Aqui, ó, vou abrir o da Seika, ó. Tá vendo? Aí você vai rolando as páginas, e aí ele vai te dando no formato de catálogo mesmo. Né? Então, assim, ele é bem simples de manusear, e o que eu comentei, assim, que eu acho que é o mais legal, é que você consegue, de uma certa forma, personalizar o seu acesso. E como a gente sabe que tudo é muito corrido, às vezes a gente não tem tempo de parar e fazer uma coisa só, pelo menos ali você tem o ambiente onde você pode trabalhar e ver, e o melhor, você ter autonomia, né? Não precisa ficar mandando e-mail pedindo para alguém, tem tal coisa ou não, ou até mesmo aqui você tendo, pode entrar em contato conosco para solicitar um direcionamento, ou melhor, do que estiver dentro aqui, ou faltar alguma coisa, a gente também pode auxiliar. Tá bom? Então é isso, gente, eu vou parar por aqui, porque o Américo precisa brilhar, né? Chega. Tá joia, obrigado, Andréia. Obrigada, gente. Obrigado mesmo. Boa Andréia, apresentação, ó, você volta, então, no final da apresentação do Américo. Combinado. Beleza? Vamos esconder, tá? Tá joia. Américo, liga sua câmera, liga seu microfone. E agora é você. Muito obrigado, Andréia. Obrigado pela introdução. Eu queria fazer uma complementação que é muito interessante em relação ao TechPoint, que além de você poder personalizar para você, e conforme você vai clicando em datasheets, todas as informações que existem no TechPoint, nós temos lá todos os application notes, são informações técnicas, são notas de aplicação mesmo, voltadas para o produto que você está querendo. Então, por exemplo, existe um application note muito interessante no TechPoint, que é entendendo as características de um Power MOSFET e de um IGBT para você fazer um projeto. É muito legal. E também para os fusíveis, sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Basicamente era isso. Então, Andréia, obrigado pela introdução, obrigado, Thiago. Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Então, pessoal, assim, uma brevíssima introdução a respeito de fusíveis. Américo, pois não. Compartilha sua tela com a gente. Tá ok. Isso. Deixa eu... Pessoal, hoje, então, definitivamente a gente vai aprender tudo aí sobre fusíveis para sistemas eletrônicos. Né, Américo? É isso mesmo. Vamos. Deixa eu pegar a minha tela aqui que eu... Tá joia. Só um segundinho que eu se perdi aqui. Tá joia. Aqui, achei. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Uhum. Aí eu vou te falar se está tudo certinho aqui pro pessoal. Vê lá se vocês estão vendo minha tela aí, pessoal. Agora sim, Fusiologia. Maravilha. Então, do que trata esse documento? Esse documento ele é um application note, basicamente voltado para fusíveis, e ele visa introduzir a todos no mundo dos fusíveis. Porque, como nós dissemos inicialmente, fusível parece uma coisa muito banal. Ele é um protetor de sobrecorrente. Então, nós temos 2 categorias de proteção. A proteção contra sobrecorrente, que são os fusíveis, os PPTCs, os PTCs, e a proteção de sobretensão, que são TVS, varistores, GDTs e uma série de outros produtos. Inclusive, tem um lançamento bem interessante da Litofuse, eu falo mais no finalzinho. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre fusíveis. O que acontece, pessoal?
Eu sempre fiz projeto de fonte de alimentação. Durante toda a minha vida, desde que eu vim da Philips, eu fazia projetos de fontes de alimentação, trabalhava mais com essa parte de hardware. Eu sou uma pessoa mais voltada para hardware, para a parte analógica. Eu não manjo nada, absolutamente nada de software. Para software, eu sou uns 10 zeros à esquerda. Então, não sei escrever uma linha e nem escovar bit. Então, eu só sei explodir capacitor e abrir fusível. Mas o que eu fazia? Quando eu fazia uma fonte de alimentação, qual que era o pensamento? Bom, tem uma fonte de alimentação aqui de 100 watts, ela tem um rendimento de 90%, então dá 110, 115 watts de potência, em 110 volts dá 1 ampere. Legal, coloca um fusível de 2 amperes aí, que vai funcionar. Bom, ele vai funcionar até a página 2, até você não ter algum problema na tua fonte. Em primeiro lugar, deixa eu baixar aqui para começar a mostrar para vocês aonde a gente quer chegar. Então, em primeiro lugar, quando você faz uma fonte de alimentação, essa fonte ela tem um retificador e uma entrada capacitiva, né, um capacitor depois, ou não. Porque se for um PFC, se for uma fonte ou um boost, um corretor de fator de potência, ele não tem um capacitor eletrolítico logo depois do retificador. O que ele tem? Um capacitor muito pequeno, porque o que ele precisa, na verdade, é manter o shape, a forma de onda retificada, original, e aí o circuito integrado que vai fazer a correção do fator de potência, e depois, se vocês, alguém que não sabe o que é corretor de fator de potência, ou quiser discutir em mais detalhes, a gente pode entrar no detalhe depois, mas não é o objeto aqui, mas é para exemplificar que tipo de fusível a gente usa. Então, numa fonte de alimentação normal, cujo a entrada é capacitiva, ou melhor, cujo a entrada tem um retificador e um capacitor eletrolítico, o que você tem? Quando você liga essa fonte na rede, ou liga a chave para ligar essa fonte, você tem lá um pico de corrente muito alto em função da carga do capacitor. Tá? E esse pulso é tão mais alto dependendo de onde a senoide se encontra na hora que você liga. Se você pegar a senoide em π/2 ou em 3π/2, ou seja, no pico positivo ou no pico negativo, você vai ter uma tensão mais alta e, em consequência, em função da frequência, né, que é 120 Hz, em função da retificação, a reatância do capacitor é que vai definir o pico de corrente que você tem. Então, basicamente, colocando em modo teórico, o capacitor eletrolítico é um curto, basicamente é um curto, à exceção da ESR, que é a resistência série do capacitor, para quando você liga essa fonte. Tá? O que acontece? Você tem um pico de corrente muito alta. Se você não tiver uma proteção, então a primeira proteção é o fusível. A segunda proteção para esse pico de corrente é um NTC, ou um resistor fixo, 10 ohms, 5 ohms, 4R7, alguma coisa assim. Porque esse tipo de proteção, o NTC, limita o pico de corrente que vai para o capacitor. Mas, ao mesmo tempo, você limita, mas não pode limitar muito. Você não pode ter um valor de resistor muito alto, senão você vai perder potência nesse resistor ou nesse NTC de entrada. Qual é a função do fusível? A função do fusível é proteger a ponte retificadora. E, claro, obviamente, o resto da fonte, se houver um problema, um curto-circuito, um power MOSFET ou um transistor entrar em curto, alguma coisa assim, a corrente da entrada vai aumentar muito e o fusível tem que abrir. Então, por que eu comentei tudo isso? Bom, vou fazer uma fonte aí de 100 watts, em 110 volts, 1 ampere, vou usar um fusível de 2 amperes, está certo? Pode estar, mas pode não estar. Por quê? Primeiro, um fusível, por norma, ele não pode ser usado. Deixa eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês. E aqui, ó, a corrente nominal de um fusível, quando você tem um fusível de 1 ampere, ele não pode ser usado acima de 75% da corrente, da máxima corrente nominal que está escrito nele. Está lá, 1 ampere. Eu só posso usar esse fusível em 0,75 ampere. Ou 1,5 ampere
se eu tiver uma corrente de 1,5 ampere, eu vou ter que usar um fusível de 2 amperes. Mas essa corrente é a 25 graus Celsius. Por quê? Porque o fusível tem uma liga que, em geral, é cobre ou prata, e essa liga tem uma resistência, ele tem um fator positivo, ele tem um coeficiente positivo de resistência do fio. Portanto, quanto mais alta a temperatura, mais aumenta a resistência interna do fusível. Então, além disso, além de você considerar um fator de 0,75 para a corrente do fusível que você está calculando, você também tem que considerar, tem um outro gráfico aqui, depois eu volto aqui porque é importante, tá? Cadê aqui o gráfico de... Poxa vida, cadê o gráfico de temperatura? Será que eu passei? Tá aqui, ó, perdão. Estão vendo esse gráfico de temperatura? Ó, temperature re-rating curves. O que significa isso? A 25 graus, eu estou aqui em 100% do valor da corrente, mas entenda-se 100% sendo os 0,75 calculado anteriormente, tá? Bom, se eu tenho uma temperatura de 60 graus, dependendo da liga que esse fusível usa, vejam bem, olha aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa curva C. Olha o que acontece aqui, ó, está menos de 70%. Ou seja, eu tenho que multiplicar 0,75 por 0,7, que é o 70% aqui do re-rating, em função da temperatura, para calcular o valor máximo da corrente que eu posso usar aquele fusível. Então, não necessariamente esse cálculo primeiro que eu fiz aqui, ó, que é de 1 ampere, um fusível de 1,5 ampere, cadê? Fugiu. Fusível de 1,5 ampere, usado, ou melhor, um fusível de 2 amperes, usado para uma corrente de 1,5 ampere a 25 graus, não necessariamente esse cara pode ser usado nessa condição de 60 graus, por exemplo. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar esse valor que nós obtivemos, de 1,5, né? Ou melhor, eu vou ter que dividir novamente esse valor por 0,7. Se eu dividir 2 por 0,7, deixa eu fazer o cálculo só para a gente ter uma ideia. Vamos dividir 2 por 0,7, só para a gente saber. 2 dividido por 0,7. Vai dar 2,85 amperes. Qual é meu fusível mais próximo? 3 amperes. Tá? Então, nessa condição, eu vou ter que usar um fusível de 3 amperes para uma corrente nominal de 1,5 ampere. Mas não para por aí. Por quê? Quais são os parâmetros que eu tenho na minha fonte de alimentação ou na minha entrada depois desse cálculo? Bom, se acontecer da ponte retificadora entrar em curto, quem que eu tenho depois da ponte retificadora? Eu tenho o transformador, no caso de uma fonte chaveada, tenho o transformador, tenho o capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, se a nossa ponte retificadora entrar em curto, vai passar a C. Vai entrar a C, uma senoide, e o capacitor se comporta como se fosse um curto, porque a capacitância dele, em geral, é elevada. Nós estamos falando de um capacitor de 100, 120, 150 microfarads, 82 microfarads, alguma coisa assim. A capacitância é elevada e a reatância capacitiva, que é o XC, que é 1/2πfc, a reatância capacitiva para a frequência da rede, 60 Hz, é muito baixa. O que vai acontecer? Vai passar uma corrente muito alta pelo fusível, que vai ser desviada pelo capacitor. Se o fusível não abrir, o capacitor vai explodir, porque o capacitor não pode estar submetido à corrente alternada. Ou, se houver algum problema lá no transistor de chaveamento da fonte, ele entrou em curto, e o que acontece? O transistor está conectado ao primário do transformador, que está conectado lá na ponte retificadora. A corrente vai aumentar muito, porque a resistência do enrolamento é muito baixa, e o enrolamento foi colocado para a terra, então vai dar uma corrente muito alta. E aí, o que acontece com relação ao nosso fusível? Tem um outro fator, uma outra característica do fusível, que tem que ser levado em conta, que é o I2T. O que é o I2T? O I2T, se eu conseguisse
fazer aqui, isso aqui. O I2T é a corrente de melting, é a corrente de derretimento da liga do fusível. Cada fusível, cada liga tem um I2T diferente intrínseco da liga, mas também, ao mesmo tempo, esse I2T está ligado ao tipo de pulso que nós temos no fusível. Então, se for um pulso quadrado, o cálculo é uma coisa. Se for um pulso... me fugiu o nome desse pulso aqui agora, mas... me fugiu o nome. Puxa vida, me fugiu o nome desse pulso aqui. Ele é um quadrado combinado com um triangular, né? Então, é onde eu tenho uma corrente mais alta, que diminui com o passar do tempo. Então, eu tenho o I de pico e uma corrente de base, e um determinado tempo. Então, o cálculo é um pouco diferente. Se eu tenho uma corrente senoidal, que é o caso de uma retificação de onda completa, o cálculo é meio de I de pico vezes T. Se eu tenho uma corrente triangular, o cálculo é 1/3. Se eu tenho pulso de subida e pulso de descida com tempo muito pequeno, o cálculo é 1/5 da corrente de pico. E assim sucessivamente, dependendo do pulso. Tá? Isso aqui, esse documento está lá no TechPoint, como a Andrea havia comentado. E para cada fusível, eu tenho uma característica de pulsos, do número de pulsos que ele consegue suportar em função do I2T médio que eu tenho no fusível. Claro que se não houver nenhum problema, qual que é a nossa intenção quando a gente coloca um fusível num equipamento que nós estamos projetando ou num equipamento que nós temos lá em casa? A função do fusível é proteger o equipamento se houver uma falha. Mas nós não queremos que o fusível abra se não houver uma falha. Ou seja, houve uma falha do fusível e o nosso equipamento parou porque o fusível abriu. Então, por isso é importante considerar isso daqui. Então, por exemplo, num caso de uma corrente senoidal, que é o caso da retificação de onda completa, a corrente de melting desse fusível, a corrente de derretimento desse fusível, é essa fórmula aqui, tá? A gente tem que calcular isso daqui e depois ir na especificação do fusível. Vou pegar uma qualquer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar esse fusível aqui. Não sei se vocês estão vendo minha tela da série 828, pessoal. O que acontece? Para esse fusível, eu tenho lá, por exemplo, uma corrente de 5 amperes. Américo. Oi? Não, a gente está vendo a tela do modelo de pulso de energia. Então, perdão, eu não... Espera um pouquinho só. Isso. Deixa eu compartilhar outra tela aqui, peraí. Isso, compartilha outra tela. Desculpa. Tá joia. Obrigado, Américo. Bom, obrigado a você por ter avisado. Deixa eu ver onde esse cara está. Aqui. Vejam se vocês estão vendo minha tela agora. Sim. Que é essa série de fusíveis. Deu agora? Agora deu. Ok. Obrigado, Thiago. Esse aqui é um fusível de alta tensão, mas é apenas um exemplo, tá? Olha só, pessoal. Vamos supor que eu defina um fusível de 5 amperes para minha aplicação. A resistência nominal desse fusível é 40 miliohms. Aqui, temperatura 25 graus. Como eu disse para vocês, numa temperatura maior, essa resistência aumenta. E aí, olha só. Olha esse dado, aquele dado que eu comentei com vocês agora, que é um dado muito importante. A corrente de melting desse fusível é 39 amperes. Por que esse dado é importante? Pelo seguinte, pessoal. Se o curto-circuito da nossa fonte, ou ainda, se a nossa rede elétrica, aonde está conectada a nossa fonte, não permitir que essa corrente passe pelo fusível, ele não vai abrir. Vocês entenderam? E se a resistência aumentar por causa da temperatura, nós vamos ter uma corrente, ou melhor, nós vamos ter uma resistência maior à corrente que está passando e, portanto, esse fator muda. Então, eu preciso garantir que, primeiro, o curto-circuito ou a falha que vai ter na minha fonte de alimentação ou no circuito que eu quero proteger
tenha, no mínimo, essa corrente, ele possa suprir essa corrente de 39 amperes através do fusível, para que o fusível abra e eu proteja o meu circuito. Tá? Se, por alguma razão, o curto não proporcionar essa corrente máxima de 39 amperes, o fusível não vai abrir e a gente vai ter outras consequências que podem ser mais catastróficas. Por exemplo, eu estou com um fio na entrada da rede, um cabo de rede, cuja corrente máxima é 10 amperes. Se passar 20 e o fusível não abrir, o fio vai esquentar e é passível de pegar fogo. Vai derreter a capa, provavelmente o fio, os dois ramos vão entrar em curto, e se você não tiver uma proteção na sua rede, um disjuntor ou um fusível na sua casa, onde esse equipamento estiver ligado, é possível de pegar fogo até na fiação da casa. Então, se o cálculo que a gente fizer, nós chegamos à conclusão que era esse fusível, mas o cálculo que nós fizemos do produto que nós temos não permite a passagem máxima ou a corrente máxima que nós vamos ter para o derretimento da liga não for possível de passar pelo fusível, nós temos que escolher outro fusível. E vejam vocês o seguinte, esse troço não é linear, ele é quadrático. Considerando que é a mesma liga, veja que um fusível de 5 amperes, olha que coisa muito interessante. Um fusível de 5 amperes tem corrente de melting de 39. Um fusível de 10 tem corrente de melting de 243. O que é de se esperar de um fusível de 15? Bom, ele é 3 vezes maior do que o de 5. Então, é de se esperar que ele tenha corrente de melting maior do que o de 10, pelo menos. E não é verdade. Então, isso é muito importante. É muito importante. E vejam aqui, por exemplo, um fusível de 20 amperes tem uma corrente de melting de 536 amperes, que é mais que o dobro, praticamente, do que a de 243. Mas isso é função da liga, tá? Então, a liga nem sempre é cobre puro ou prata pura. Às vezes, é uma composição da liga, dependendo da característica que o fabricante quer dar ao fusível que ele está fazendo. Tá? Bom, então, depois a gente volta nisso aqui. Deixa eu voltar aqui e voltar para outra... Deixa eu parar esse compartilhamento e começar um outro compartilhamento aqui. Voltar aqui para a fisiologia, onde nós estávamos. E uma coisa importante, que é o seguinte, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Efeito da corrente limite dos fusíveis. Existem fusíveis que limitam a corrente que vai passar para você não ter digamos, uma catástrofe, não acontecer uma falha catastrófica. Tá? São fusíveis especiais, são fusíveis que têm ligas especiais, e vejam, esse gráfico ele mostra, aqui no eixo vertical, no eixo Y, nós temos a corrente. O pico de corrente que poderia ocorrer sem a limitação do fusível é esse daqui, em função de uma falha que nós tivemos no circuito. Só que usando um fusível que tem ele chama Peak Let-Through Current, ou seja, é a corrente de pico através do fusível com limitação, que tem limitação de corrente. Veja, é a metade. É basicamente a metade da corrente de curto-circuito que haveria sem a limitação. Ao mesmo tempo, veja que você tem não sei se vocês veem meu mouse deslizando pela tela. Se vocês não virem, me avisa, tá? Nessa parte esquerda, verde clarinha aqui, você tem a energia de melting, a energia de derretimento do fusível. Essa outra área mais escurinha aqui no meio da limitação de corrente é a energia de arco. O que é essa energia? Quando você abre o fusível, imediatamente, no momento que ele derreteu, a liga
a abertura dá 2 pontos muito próximos um do outro. Então, o que acontece? Acontece 2 eventos, um arco de corrente e um arco de tensão. Porque, por exemplo, imagine o seguinte, nós temos um equipamento ligado em 220 volts. Quando você abre o fusível, se houve uma falha, quando você abre o fusível, a tua entrada vai estar em 220 volts e o outro lado do fusível, que abriu, está em 0. Então, a diferença de potencial entre o lado que abriu e o lado que ainda está colocado na rede, porque o que aconteceu? Imagina o seguinte, você tem a liga do fusível aqui. A liga abriu, cortou aqui. O primeiro corte, quando ele derrete, é ínfimo, é bem pequeno, porque ele vai entrar num processo de derretimento e faz, não sei se vocês já perceberam isso, se vocês já pararam para observar isso, quando o fusível, qualquer que seja, ele entra nesse processo de derretimento, faz 2 bolinhas, uma em cada fio que fica aberto. Mas isso é depois do evento. No tempo t igual a 0, quando acontece o derretimento, até ele formar a bolinha, e, portanto, ele faz isso aqui, ele contrai, porque o que ele está fazendo? Ele está derretendo as 2 partes, aí não passa mais corrente. Quando ele abriu, ele está numa temperatura altíssima, que é mais de 1.000 graus Celsius para cobre e 900 graus para prata. Depois eu vou confirmar esses dados, acho que o cobre é 1.085 graus Celsius. Então, ele derrete e forma aquela bolinha. As 2 bolinhas que se formam, elas comem um pedaço da liga e vão se afastando. Até elas se afastarem suficientemente para não pular arco de tensão e para não pular arco de corrente pelo fusível, leva um tempo. Então, esse tempo é muito importante para você não continuar com o processo de alta corrente passando pelo fusível. Por que eu comentei isso? Porque para você definir um fusível, dependendo do equipamento que você está fazendo, por exemplo, se você está trabalhando com atmosfera explosiva, isso não pode acontecer. Porque se acontecer uma falha no equipamento e você tiver o fusível que não tem... por exemplo, vamos pegar um fusível de vidro, um 5x20, um 3x10, 3,6x10, ou mesmo um maior, 6,3x32 milímetros, né? Um fusível de vidro, como é que ele é? Ele tem uma parte metálica, ou melhor, 2 partes metálicas, né, onde ele vai ser conectado, tem um vidro e dentro ele tem a liga do fusível. Mas ele não está desconectado da atmosfera, porque lá entra ar, ele não é inerte, ele não tem uma atmosfera inerte dentro desse fusível. E o que acontece? Se você está numa atmosfera explosiva, se tem gás ali ou qualquer outro produto que eventualmente possa causar explosão, na hora que esse fusível abre e forma o arco, é perigoso desse fogo, de pegar fogo na atmosfera e isso explodir. Então, isso é um outro fator que vai determinar que tipo de fusível nós vamos usar. Voltando àquilo que eu estava falando, e aí isso me remete novamente ao que eu estava falando em relação ao que escolher. Quando a gente escolhe um fusível, eu deveria ter falado antes, quando eu falei do capacitor, mas eu acabei derivando. Mas voltando, porque isso é importante. Vocês já viram que nós temos fusíveis fast, fusíveis slow. Tem o slow blow e o fast action. Um fusível fast action não pode ser usado quando eu tenho uma fonte com entrada capacitiva. Eu tenho que usar um fusível slow. Por quê? Porque o pico de corrente ali, se o fusível for fast, ele vai abrir. Eu tenho que usar um fusível slow. Ao mesmo tempo, eu tenho que prestar atenção nesses fatores que nós acabamos de comentar e também no fator de melting. Quanto que é? Tá vendo, pessoal? Ó, aqui, o que eu tenho? A energia, o pulso de energia de derretimento de um fusível comparado com a corrente nominal. Então, por exemplo, aqui ele está comparando um fusível de 1 ampere
é um determinado tipo de fusível, que com uma corrente de 8 amperes, por exemplo, 10 amperes, vai ter um tempo de abertura que é de 4 milissegundos, 0,004 segundos. Tá? Então, se desse fusível específico de 1 ampere, eventualmente passar uma corrente de 8 amperes, ele vai abrir em 4 milissegundos. Tá? Isso é suficiente para proteger o teu sistema? Se não for semicondutor, é. Se for semicondutor, não é. Para semicondutores, nós temos outro tipo de fusível. Nós temos o Power Guard, que é um fusível extremamente rápido, que funciona, que abre muito rapidamente, que tem um invólucro de cerâmica, e em muitos casos ele tem areia dentro. E qual que é a razão dos fusíveis, de alguns fusíveis, serem de cerâmica, como aquele que anterior que eu mostrei para vocês, que é de cerâmica, e alguns deles, ao invés de ter ar dentro, eles são preenchidos com areia. Por quê? Porque quando você tem a liga, quando a liga abre e separa, a areia não deixa que ocorra esse fenômeno do arco, porque imediatamente para de passar corrente, quando ele abre imediatamente, para de passar corrente. A areia esfria muito mais rapidamente a liga do que se ela estivesse só numa atmosfera de ar dentro do fusível, de forma que ela evita o arco. Tá? Tem outros fusíveis que são absolutamente vedados, fechados, totalmente fechados e com uma atmosfera inerte, de forma que ele pode ser usado em atmosferas explosivas e aí não causa nenhum problema. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Como é que você sabe que você está especificando um fusível correto para sua aplicação? Bom, existem normas, o L, IEC e uma série de coisas que dizem para o fabricante do fusível como que ele tem que fazer o fusível. Então, por exemplo, existem fusíveis que a norma fala, olha, com uma operação de sobrecarga, com 135% da carga, ele tem que abrir em 60 minutos. É claro que isso talvez não seja factível e plausível para o equipamento que a gente está fazendo. Com 200%, no máximo em 2 minutos, para fusíveis de 0 a 30 amperes. E 4 minutos para fusíveis de 31 a 60 amperes. Ou seja, são fatores que nós temos que levar em consideração para ver que fusível a gente vai aplicar aonde. Então, numa máquina de lavar eu vou usar um fusível, num forno de micro-ondas eu vou usar outro fusível. Por quê? Vejam bem. Embora um forno de micro-ondas seja de 1.600 watts, a minha fonte de alimentação é diferente, a entrada do meu forno de micro-ondas é diferente de uma máquina de lavar, ou de uma placa de uma máquina de lavar. O que eu tenho numa máquina de lavar? O motor, que vira, por exemplo, numa máquina top-load, onde você abre por cima para colocar a roupa, o que eu tenho? Eu tenho um motor que faz esse movimento, certo? Hoje, esse movimento é controlado por um triac, mas isso é uma carga indutiva. E o que acontece, e isso é confirmado pelo pessoal que fabrica a máquina de lavar, o que acontece quando você está com a máquina cheia, ou seja, com uma máquina muito carregada, o motor está carregado, e você está lavando a roupa, você está chacoalhando, indo e voltando. O que acontece com a corrente que passa pelo triac? Embora nós não saibamos disso, o fabricante ele não desliga o motor está indo para a direita, no sentido horário. Ele não desliga o motor para fazer o motor voltar para o anti-horário. O programa do microcontrolador que está lá, ele mede o ponto que o motor está para saber aonde o tanque está. Tá? Ele mede o ponto que o motor está. E quando o motor chega naquele ponto, ele manda voltar. Ali o motor já desacelerou, mas ele não desligou. Ou seja, o triac que vai ser ligado para fazer o motor ir para o outro lado, no sentido anti-horário, é ligado quando o motor ainda está indo para o outro lado. Ou seja, a pancada
de corrente do triac é infinitamente maior do que se o motor estivesse parado, principalmente considerando o seguinte fato: o tanque está cheio d'água, a cuba da máquina está cheio d'água e cheio de roupa. Você botou sabão em pó, amaciante, encheu de roupa. Ah, essa máquina lava 12 quilos. Você vai lá e enche a máquina de roupa. A gente nunca mediu, né? Se a roupa que a gente está colocando mesmo na máquina tem 12, 14, 16 ou 18 quilos, né? Então, a cuba se enche d'água, a cuba da máquina se enche d'água até um ponto pré-definido pelo fabricante da máquina. Mas o fabricante da máquina não sabe quanto você vai e coloca de roupa lá. Então, se for lá, colocou lençol, fronha, calça, camisa, um monte de coisa, e colocou um edredom. Quanto isso pesa quando está tudo molhado, né? E o motor está fazendo esse movimento. Então, por que eu comentei isso? Porque nós temos na nossa linha de produtos triacs específicos para cargas indutivas que não vão dar defeito, que não vão entrar em modo de falha nessa condição. E eu estou falando nessa condição por anos a fio, tá? Que é uma condição muito desafiadora para os dois triacs que estão fazendo isso. Muito desafiadora. Mas mais desafiador ainda para o fusível que está protegendo isso na placa controladora dos triacs. Por quê? Porque é o seguinte, esse fusível ele tem que suportar essa carga sem queimar, porque imagina o seguinte, pessoal, eu estou lá com a minha máquina lavando roupa. Daqui a pouco a máquina para, morreu, apagou o display, parou de lavar minha roupa, aí você chama o técnico lá, o cara foi lá, olhou a placa, mas é o fusível. Veja, isso é condição sine qua non do pessoal que fabrica a máquina de lavar. Não pode pifar o fusível se não houver falha. O fusível só pode abrir quando há falha. E é uma condição muito desafiadora. Por quê? A placa da máquina está colocada numa parte da máquina de lavar, onde a temperatura começa a se elevar. Em primeiro lugar, a placa é resinada. Alguns fabricantes colocam o fusível no fio para poder ficar mais fácil de trocar. Alguns fabricantes colocam o fusível na placa, o que, na minha opinião, é uma insanidade, porque você perde a placa por causa de um fusível, e é muito caro uma placa. Tem lá 7 triacs numa placa de máquina de lavar, enfim. Mas voltando, é uma condição muito desafiadora para o fusível, que tem que suportar esses picos de corrente muito altos, e os DVs DTs e os DIs DTs, ou seja, as taxas de subida de corrente e tensão, às quais os triacs estão submetidos em função da carga indutiva do motor, e, ao mesmo tempo, o fusível tem que abrir quando houver um modo de falha. Sei lá, houve um aging, um envelhecimento do motor. O que é o envelhecimento? Isso acontece muito com as válvulas, tá? Válvula de máquina de lavar é muito comum, ela vai esquentando e, com o tempo, o fio esmaltado da válvula o esmalte vai desgastando e ele começa a não entrar em curto, mas ele começa a entrar num modo de falha cuja corrente aumenta muito e, eventualmente, queima o triac. E eu não queria que queimasse o triac por causa do fato de a válvula estar estragando. Eu sei que eu preciso trocar a válvula, mas o triac está naquela placa que está o mesmo triac do motor. Se eu perder aquele triac, não tem conserto a placa é resinada. Então, o que eu faço? O que deveria ser feito? Colocar um fusível para proteger essa condição. Isso não é feito. Se pifar um triac de válvula porque a válvula estragou, troca a placa. Tá? Não sei se algumas assistências técnicas fazem a manutenção disso, mas, enfim, acaba trocando a placa em função de um envelhecimento de válvula. A válvula é o mais comum. O motor também tem aging, tem envelhecimento? Tem, mas é um pouco mais difícil. Como o motor se movimenta, ele acaba gerando uma certa refrigeração, ele é aberto, a válvula não é, a válvula é fechada,
E é uma válvula, por exemplo, é uma válvula solenoide. Ela bate um êmbolo e solta o êmbolo de forma a poder entrar água, poder sair água, enfim. Então, é muito desafiador você especificar um fusível para essa condição. Tá? E qual que é a ideia da gente falar disso aqui? Veja, aqui nós temos as normas que fazem as definições para cada fabricante de fusível e para cada tipo de fusível. Então, por exemplo, definição para fusíveis miniaturas e links de fusíveis, elas se aplicam a essa norma, fusíveis de cartucho, subminiatura, fusíveis, subminiatura, módulos fusíveis universais, through-hole, que são fusíveis montados ou SMD ou fusíveis que são montados manualmente, e fusíveis miniatura para aplicações especiais. Então, cada fusível tem uma norma. Na norma, diz aonde você pode aplicar o fusível. Então, uma coisa é a norma, que diz como o fusível tem que ser feito, a outra é a certificação. Então, por exemplo, eu sou fabricante de fusível, a Litofuse, e eu fiz um fusível de acordo com essas normas aqui. Tá. Eu digo que o meu fusível atende a essas normas. Mas quem vai dizer que isso é verdade? Os órgãos certificadores. O L, SA, enfim, o CE, que é a Comunidade Europeia, a ANSI, outros órgãos certificadores. Então, o cara vai pegar, esses órgãos certificadores vão pegar os nossos fusíveis e falar assim, pessoal, pode vender seu fusível, que ele está de acordo com o que você disse que ele está, que ele faz o que você disse que ele faz. E, se você pegar alguns tipos de fusíveis, existem temperaturas máximas que esses fusíveis podem ser aplicados. Então, por exemplo, alguns fusíveis podem ser aplicados até 150 graus, outros até 135, outros 75, 95. Então, depende do fusível, depende do corpo do fusível, se é plástico, se é cerâmica, se é vidro. Tem uma série de coisas que definem a temperatura máxima na qual o fusível pode ser aplicado. E, pessoal, uma coisa muito importante, um fusível que vai trabalhar numa temperatura de 150 graus, cara, eu vou dizer para você, é algo assim, muito punk de especificar, muito mesmo. Porque se você considerar a resistência ômica desse fusível a 25 graus e a resistência ômica desse fusível a 150 graus, ela vai estar muito mais alta. E isso vai, primeiro, deteriorar o fusível com relação a envelhecimento, e segundo, você vai ter a contribuição no aumento da temperatura da liga do fusível, em função, já de partir de uma temperatura ambiente muito alta e da corrente que passa pela liga. Agora, nós vamos dizer assim, mas peraí, a temperatura de derretimento de um fusível da liga de cobre é 1085 graus. Está aqui em algum lugar. Em algum lugar tá isso aqui, eu não vou perder tempo achando agora. Mas do cobre é 1085 e da prata, se eu não me engano, é 962 graus Celsius. Tá? Então eu posso trabalhar tranquilamente em 150 graus? Pode, não tem problema nenhum. Só que, como a gente está trabalhando com resistividade, com coeficiente positivo de resistência, a resistência desse fusível, da liga desse fusível, ela vai aumentar bastante, o que vai limitar a corrente que nós queríamos passar por esse fusível. Tá? Então, isso daí é um outro fator importante. O que eu tinha comentado com vocês. Que tipo de fusível a gente escolhe? Um fusível de rápida ação, um fusível time lag, que é uma ação mais lenta, ou um fusível long time lag, ou seja, um fusível que tem uma ação muito lenta. Depende da minha aplicação.
depende do que eu tenho depois do fusível. Então, imagina o seguinte, pessoal. Como é que eu especifico um fusível para um filtro de linha ou para uma régua que eu não sei o que o cara vai ligar lá? Imagina o seguinte, você vai lá na Leroy Merlin, na C&C, ou Telha Norte, não sei, esses caras aí, ou na Santa Efigênia, e você vai comprar uma régua, uma extensão, que o pessoal chama de filtro de linha e que, infelizmente, não é um filtro de linha, porque não tem as proteções adequadas que deveria ter. Não dá para comprar uma régua por 19, 20, 30 reais e chamar de filtro de linha, tá? Mas ali tem um fusível. Mas o que o cara vai ligar ali? Ele vai ligar o computador, ele vai ligar a fonte de carregamento do celular dele, ele vai ligar um estabilizador, ou seja, o estabilizador é uma carga indutiva. O computador é uma carga capacitiva, porque ele tem a fonte, ou ele vai ligar uma lâmpada, ele vai ligar uma lâmpada incandescente, não sei. Ou seja, é extremamente difícil especificar um fusível para um filtro de linha, porque nós não sabemos o que o consumidor final vai ligar naquilo lá. Tá? Tiago, desculpa, só perguntando como é que está meu tempo aí para a gente não ultrapassar, porque depois a gente pode fazer uma sessão de perguntas e respostas, né? Tem um tempinho sim, ô Américo, pode continuar. Então tá bom. Uma outra coisa, pessoal, muito importante. Um fusível, ele pode ser soldado na placa, ele pode ser um fusível SMD, então ele pode ser soldado na placa. Mas tem uma grande maioria de fusíveis que usa o holder, ou seja, o local onde você vai colocar o fusível. Quando você usa um holder, quando você usa, por exemplo, sabe aqueles 2 terminais que a gente solda no circuito impresso e coloca lá um fusível 5x20? Ou aquele que é uma caixinha plástica, tem uma caixinha plástica, e a gente vai lá e coloca o fusível. Deixa eu ver se eu acho aqui, só me dá um minutinho, pessoal, só para eu achar um fuse holder aqui para eu... Aqui, ó, só para eu poder compartilhar com vocês, tá? Para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui para compartilhamento. Voltando aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se eu acho essa minha tela aqui. Onde está? Ixi, agora não sei. Aqui, ó, achei. Desculpe. Tá, veja se vocês estão vendo minha tela, pessoal. Sim. Beleza. Então, olha só. Veja, eu tenho vários. Isso aqui é uma capa, por exemplo. Aqui é um fuse holder. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma rosca e eu vou colocar o fusível aqui dentro. Ou esse bloco de fusíveis aqui. Então, eu tenho vários tipos de fuse holder. E por que eu estou falando isso? Vamos ver, quer ver os acessórios aqui? Olha só, pessoal, aquele que eu comentei com vocês agora. E outros, aqui na parte esquerda do vídeo, onde eu tenho corpos, capas, coberturas, terminais. Quando eu coloco fusível aqui, nesse receptáculo, você vai ter uma resistência de contato entre a parte metálica do fusível e o contato que está lá soldado na placa de circuito impresso, por exemplo, ou que está no fio. Esse aqui, ó. Vamos pegar aqui. Esse aqui que está no fio, quer ver? Deixa eu pegar uma... Esse aqui, por exemplo, ó. Vocês continuam vendo minha tela, pessoal? Tem um holder aqui, número 595. Vocês estão vendo essa tela ou não? Não. Então peraí. Você abriu o datasheet, né? Eu abri um datasheet, isso mesmo. Eu abri esse datasheet aqui, ó. Uhum. Mas espera um pouquinho só. Vou mostrar o datasheet pra gente. Pronto. Estão vendo, pessoal? Aí sim. O que acontece? Quando eu coloco um fusível aqui dentro, desse lado tem uma mola e desse lado tem uma rosca onde eu vou fechar o receptáculo e vou colocar o fusível.
Então, tem uma resistência de contato. Eu soldo os fios aqui, beleza, eu tenho meu fusível. Mas tem uma resistência de contato aqui dentro, que dependendo de como for essa capa e o ambiente no qual esse fuse holder está instalado, pode ter sujeira, pode ter umidade, pode ter uma série de coisas, e com o tempo, essa resistência de contato vai aumentando. Outra coisa muito importante, veja, esse fuse holder, ele, a 23 graus Celsius, ele é definido para 250 volts. Eu posso usar esse cara em 380? Não. Porque se eu usar e o fusível abrir, vai passar arco. Tá? Veja, quando o fusível está funcionando, eu tenho um curto, simplesmente é um curto daqui para cá, certo? Praticamente. Tá? Mas se o fusível abrir, eu vou ter os 380 volts, 440 volts daqui para cá. Então vai pular arco e vai dar problema, sério. Então, além de tudo, eu também tenho que ver para qual tensão o meu fusível está estabelecido. Deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês, uma coisa bem interessante. Deixa eu parar o compartilhamento novamente e voltar aqui, que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Vocês estão vendo esse fusível, pessoal? Power Guard Fuse? Sim. Então, vejam vocês, esse fusível é para 600 volts. Olha a diferença, deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Olha a diferença da distância que tem entre os dois terminais. Por quê? Porque esse cara é 600 volts. E esse fusível ele pode ir de 1 a 800 amperes. Tá? E aí, pessoal, nós vamos ver aqui. Ó, esse fusível é um fusível de alta velocidade. Esse é um dos fusíveis que eu comentei com vocês, que é usado para proteção de semicondutores. Tá? Então, olha só, vamos pegar o fusível de qualquer fusível aqui, só para a gente ver a corrente. Tá? Isso aqui é dimensão mecânica. Cadê a corrente? Fugiu. Ah, está aqui, perdão. Veja, esse fusível, ele abre com 200 kA, 200 mil amperes RMS, a corrente de interrupção. Mas qual que é o I2T desse fusível? Ele não está aqui. Ele não está aqui na especificação. Tá? Isso aqui está lá no TechPoint. Então, se você entrar no TechPoint e digitar lá L60S KLC Series, você vai encontrar todos os dados desse fusível aqui. Tá? Aqui o que ele tem? A corrente, como você requisita, enfim, ele não tem muitos dados aqui e as dimensões do fusível. Tá? Para a especificação mais completa, nesse caso, você vai ter que ir no TechPoint. Já não é o caso, por exemplo, deixa eu pegar um outro fusível aqui para mostrar para vocês, só um minutinho, por favor. Deixa eu overcurrent, cadê overcurrent protect? Fuses aqui. Fuses. Deixa eu compartilhar essa outra tela com vocês para compartilhamento. Ó, pessoal, se vocês estiverem vendo a minha tela, sim. Vejam que do lado esquerdo aqui, bem no canto esquerdo, eu tenho fusíveis through-hole e fusíveis SMD. E eu tenho fusíveis cerâmicos aqui. Esses fusíveis são qualificados para o setor automotivo. Eu tenho fusíveis aftermarket, que são aqueles de encaixe, fusíveis automotivos específicos de alta corrente, e tem alguns fusíveis axiais. Ó, se vocês observarem, esse fusível aqui é aquele que eu comentei com vocês. Ele é um fusível de vidro, 3,6 por 10 ou 5 por 20, mas com areia dentro. Esse é aquele fusível que tem uma proteção a mais. Eu tenho também fusíveis solares, fusíveis militares, fusíveis de média tensão. Esses fusíveis são para 2,8 a 38 kV. E esses aqui
só para comentar com vocês, não sei se vocês estão vendo minha tela ainda. Vocês estão vendo minha tela? Tá sim. Round body fuses e square body fuses. Sim, sim. Então, esses fusíveis são fusíveis especiais para proteção de semicondutores. E aquele que eu estava mostrando anteriormente para você, a linha KLC, ela é também, ele está dentro dessa categoria, que são fusíveis especiais para semicondutores. Deixa eu voltar aqui, só para pegar um fusível 5x20 aqui, ó, um axial, e mostrar para vocês, por exemplo, um fusível bem comum, que é um 5x20, tá? Vamos pegar esse fusível 5x20 aqui, ó. Eu vou abrir uma especificação qualquer, ó, um datasheet. Acho que vocês não estão vendo o datasheet agora, né? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, pessoal, por favor. Aqui, voltei na apresentação, só um segundo. Deixa eu fazer aqui a minha... Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Aqui, pronto, achei. Ó, vocês estão vendo esse fusível, pessoal? Isso é um fusível bem comum, 5x20. Ó, medium acting fuse. Ou seja, esse cara não é nem lento e nem rápido. Então, ele tem uma aplicação. Quando ele fala Visual Fault Indication, qual que é a indicação visual? Ele abre o fio que está aqui internamente. Deixa eu aumentar aqui. Ó, a liga está aqui internamente, tá? A gente consegue ver. Se esse fusível abrir, a gente vai ver porque ele vai estar rompido, a liga vai estar rompida, tá? Aí, pessoal, esse fusível, por exemplo, ele te dá todas as características. Ó, um fusível, por exemplo, de 1 ampere. Ele tem uma resistência nominal de 70 miliohms, um I2T de 2 amperes e uma tensão de drop, ou seja, quanto que cai de tensão no fusível quando eu passo a corrente nominal por ele. Isso aqui é para teste, tá? Essa corrente não pode ser passada. Então, no fusível de 1 ampere, quando eu passo 1 ampere por ele, esse específico, a queda de tensão nele é 160 milivolts, que multiplicado pela resistência nominal, vai dar uma potência dissipada. E ele fala aqui quanto que é, ó, tá vendo? Ó, 700 miliwatts. Ou seja, quando a gente está passando corrente pelo fusível, o fusível está esquentando. Então, isso precisa ser levado em conta em função daquilo que eu falei para vocês. Ó, qual é a temperatura ambiente que esse fusível vai ser aplicado? 60 graus. Vocês estão vendo que essa curva aqui, a curva da esquerda, ela não é tão acentuada. Então, a 25 graus, eu tenho aqui a corrente nominal guardada aquela proporção de 75%, tá? Então, para o fusível de 1 ampere, eu tenho lá os 750 miliamperes. Para 60 graus, eu posso usar 95% disso, dos 750 miliamperes, tá? De forma que essa curva não é tão acentuada assim, mas eu tenho que considerar esse fator. E aí, a característica da corrente de falha versus a corrente do fusível e quanto tempo ele vai levar para abrir. Aqui eu tenho tempo de solda, enfim, essas coisas todas. Então, nesses fusíveis, que são fusíveis mais usados no dia a dia, em geral, o datasheet já te dá todas as especificações. Para aqueles fusíveis que são mais específicos para semicondutor, e deixa eu ver se eu acho aqui e eu já mostro para vocês. Só um segundinho, por favor, pessoal. Deixa eu ver. Só um segundo. É que eu estou com tantas coisas abertas que talvez eu tenha perdido aqui o... talvez aqui no downloads eu ache. Um pouquinho. Só um segundo.
talvez seja mais fácil procurar aqui no Explorer. Só um segundo, pessoal. Desculpem, eu não estou achando o arquivo que eu tinha aberto aqui para mostrar para vocês, mas me dá um segundinho aí que eu já acho aqui no meu Explorer aqui. Ô, Américo, tem uma pergunta aqui do Gilberto, enquanto você está procurando. O Gilberto pergunta o seguinte, ó, onde preciso utilizar um fusível e onde posso utilizar um disjuntor? Existe um artigo, uma pergunta muito interessante, Gilberto. Tem um artigo que ele mostra a efetividade de um fusível versus um disjuntor. Tá. Aonde você pode usar o disjuntor, você pode usar um fusível. Aonde se aplica isso? Aonde o custo de um disjuntor é, digamos assim, não proibitivo, mas ele é caro e você fala assim, putz, aqui não dá para usar o disjuntor. Você pode usar os dois. Qual é a vantagem de você usar o disjuntor? O disjuntor cai. Quando você eliminar a falha, por exemplo, digamos que alguém foi lá na tomada da sua casa, deu um curto-circuito, ou você mesmo estava fazendo uma instalação, deu um curto-circuito, o disjuntor cai. Beleza, protegeu a instalação, maravilha. No lugar do disjuntor, você pode usar um fusível? Pode. E tem um artigo, um application note muito legal que fala sobre isso. E qual é a desvantagem de você usar um fusível, embora ele seja muito mais barato que o disjuntor? É que ele abre. Se você não tiver um fusível para repor, a hora que você tirar a falha, você não vai ter... você vai ter que trocar o fusível para poder recuperar, né, para poder recuperar a sua energia. Tá? Ô, Américo, e tem diferenças, claro, de corrente de pico, né? Tem situações que não dá para usar um e você tem que escolher o outro, certo? Você está falando entre um disjuntor e um fusível? Exatamente, entre disjuntor e um fusível. Na verdade, você pode usar o fusível no lugar de disjuntor em qualquer situação. Qual é o único problema de você usar um fusível no lugar do disjuntor? É que se houver uma falha, ele vai abrir e você não vai, digamos assim... Proteger, né? Não, na verdade, se você não tiver o fusível, você não vai conseguir ligar a tua energia novamente. Uhum. Com o disjuntor, uma vez que você tira a falha, você vai lá, liga o disjuntor e acabou. Você volta com a energia, certo? Uhum. No fusível, não. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Entendeu? Tá jóia. Américo, tem uma pergunta aqui do Sérgio, que é a seguinte, ó. No exemplo da aplicação para fonte, o fusível seria considerado ultra rápido ou retardado? Para fonte? Para fonte. Um retardado. Por quê? Veja, se a fonte tiver uma entrada com retificador de onda completa e logo depois do retificador um capacitor eletrolítico, tem que ser um fusível retardado. Se ele for rápido, ele vai abrir com o pulso do capacitor. A não ser que o NTC ou o resistor que estiver em série bloqueie o pico de corrente e não faça com que o fusível haja. Mas aí você incorre num outro problema, que é o seguinte: para você limitar esse pico de corrente de carga do capacitor eletrolítico abaixo do valor limite para abrir um fusível rápido ou ultra rápido, implica em ter um valor alto de resistência tanto do NTC quanto do resistor. Isso depois implica em queda de tensão nesse resistor ou nesse NTC e perda de potência. Então, qual é o melhor dos mundos? É você usar o NTC o menor possível, que a 25 graus ele tem lá, por exemplo, 4,7 ohms de resistência, e quando você passa a corrente, ele cai para próximo de zero, ou bem próximo de um valor bastante baixo, para que não dissipe muita potência, né, no NTC, e ao mesmo tempo você não abre o fusível na hora que você liga a fonte, quando dá um pico de corrente no capacitor. Então, qual que é a escolha ideal de fusível para essa aplicação? O fusível lento, o fusível retardado. Agora,
imagina o seguinte, você vai fazer um PFC. O PFC nada mais é que um boost. Você entra com uma tensão de 110 ou 220 e na saída desse PFC você vai ter sempre 400 volts. Em geral é isso, tá? E você corrige o fator de potência porque você não tem um capacitor eletrolítico. Então, tem um circuito integrado que vai fazer isso, que você não tem exatamente o capacitor eletrolítico na entrada, depois do retificador, você tem o capacitor eletrolítico na saída, depois do indutor, de forma que a tua entrada ela é uma capacitância muito baixa. Nesse caso, você pode escolher um fusível rápido. Não é ideal, porque tendo o capacitor eletrolítico na saída e o diodo de bypass, você vai ter a carga desse capacitor quando você liga na rede e a corrente vai ser relativamente alta. Mas ela não é tão alta quanto se o capacitor estivesse colocado diretamente logo após, diretamente conectado logo após o retificador. Tá, joia. O Américo, adicionando aqui uma pergunta à pergunta do Sérgio sobre fonte, falando de fusível ainda. Algumas fontes, os engenheiros compram as fontes prontas, porque elas já vêm certificadas, ou seja, tem que atender determinada norma, então é mais fácil e barato com relação à engenharia ali, dependendo do dia a dia, do P&D, né? Comprar uma fonte já homologada, por exemplo, uma fonte médica, ou uma fonte para trabalhar com aviônica, ou algum outro setor que é muito regulado. E nem sempre a gente tem todas as informações daquela fonte. Ou seja, a entrada não é tão fácil você dimensionar o fusível, certo? Porque você tem alguma história dessa? Você não sabe. Veja, isso é uma coisa que eu ia falar em relação à iluminação pública. A gente usa um driver na iluminação pública, que é um driver, sei lá, Minuel, Lifood, Osram, Philips. Só que o driver ele é fechado. Você sabe que você entra lá 110 ou 220 e sai com uma determinada tensão para a sua luminária pública. Tá? Em geral, esses drivers têm a correção de fator de potência. Então, a gente imagina como que ele é. O capacitor eletrolítico não está pendurado diretamente na ponte retificadora. Ele está depois do PFC, depois do sistema de chaveamento. Então, teoricamente, o pico de corrente dessa fonte ele não é tão grande quanto se fosse uma fonte flyback. Tá? De forma que você até poderia escolher para essa aplicação um fusível rápido. Eu não escolheria porque a rede na qual está ligada a luminária é uma rede separada da rede elétrica das casas, das residências, dos prédios. E ali você pode ter intempéries maiores, tanto que é preciso usar um SPD, um Surge Protector Device, ou um protetor de surto, né? É obrigado por norma. E eu colocaria um fusível lento lá. Mas alguém coloca? Não, ninguém coloca. Ninguém coloca. Boa dica. Ninguém coloca. Mas e aí tem uma outra coisa que é muito importante. Deixa eu achei aqui. Fusível lento. Eu compartilhar aqui. Se fosse especificar um driver para uma luminária com SPD, eu também especificaria o fusível. Porque o SPD protege contra sobretensão, sim, não contra sobrecorrente. Qualquer coisa que aconteça no driver ou na tua... talvez, se acontecer alguma coisa na tua placa de LEDs, tá, ali onde está a luminária, talvez o driver proteja. Então precisa ver qual é o driver, quais são as proteções que o driver tem, se tem proteção contra curto-circuito, overcurrent, overvoltage, enfim. Mas, de qualquer forma, pode ter um problema de um raio ou de alguma coisa que caia, estrague o protetor de surto
e entre uma corrente muito alta lá para o sistema. Eu colocaria um fusível, ninguém coloca. Na Europa é norma. Na Europa é norma colocar. Você disse de raio, mas pode ser um apagão, voltando a... Pode. Por exemplo, deu um apagão, e a energia volta com um pico de corrente muito alto. Tá? E, aliás, isso daí é um objeto, talvez, de uma outra... Não sei se vocês estão vendo minha Eu vou câmera. Vou aumentar aqui para você. Vocês estão vendo minha câmera aí? Sim. Isso aqui é um produto que a Litofuse acabou de desenvolver. É um protetor de surto, mas é um protetor de surto um pouco diferente. Ele foi feito para esse tipo de proteção. Imagina que teve um apagão e, de repente, a energia volta, e volta com uma tensão muito maior do que aquela normal, na faixa do 110, por exemplo, 90 a 140, ou no 220, 180 a 260. É muito comum. Isso é chamado swell. Esse swell, que é um pico muito maior ou muito menor do que a rede normal, ele pode danificar o teu equipamento. Eu tenho casos da minha família, meu irmão, meus primos, perderam geladeira, televisão, uma série de coisas por causa desse tipo de coisa, desse tipo de apagão. Esse produto faz isso. É um lançamento da Litofuse, eu estou falando dele agora, mas é um objeto para uma próxima discussão, tá? Tá joia. A gente vai falar disso numa próxima vez. Pode continuar. Vocês estão vendo minha tela do Power Speed Fuses? Sim. Legal. Isso aqui é um application note muito legal, que fala sobre proteção de semicondutores. Aonde você usa um Power Speed Fuse? Aonde você tem semicondutores, Power Semiconductor Devices. Ele faz uma explanação sobre os componentes semicondutores, então IGBT, MOSFET, SCR, Bipolar Junction Transistor, transistores normais de bipolares, GTO, que é o Gate Turn-Off, tiristores de comutação, JFET, enfim, tá? Um monte de semicondutores. Quando você tem um semicondutor muito caro e você precisa proteger esse semicondutor, por exemplo, eu tenho módulos que custam na faixa de milhares de dólares. Eu tenho módulos até 4.000 amperes, 6.000 amperes, nesse formato. Tá? Isso custa muito caro, isso custa milhares de dólares. Então, se eu pifar um negócio desse, vai ser muito caro para a minha aplicação. Então, eu preciso de um fusível desse, que não é barato, é caro, mas que justifica eu proteger o meu equipamento, o meu projeto. Tá? E aí, esse Application Note, eu posso compartilhar com todos depois. Ele também está disponível no TechPoint. Tá? Ele chama, vou voltar aqui só para vocês verem aqui, Power Speed Fuses Application Guide. Então, é um guia de aplicação para fusíveis de alta complexidade. Tá? Então, ele vai explicar aqui tudo, como é o fusível, quais são os princípios, tá vendo? Ele fala até do desenho. A IEC quer esse desenho de fusível, a IEE e a ANSI querem esse, e esse também, enfim, esses 3 desenhos aqui, para representação do fusível. Tá? Ó como é que é um fusível desses. Ele tem 2 elementos internos, é cerâmica, e alguns têm indicação. Por exemplo, esses fusíveis, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma liga de cobre, prata, maluca. Olha a composição interna desse fusível, olha como é que ele é. Mas nós estamos falando de um fusível de muito alta corrente, de muito alta tensão. Tá? Então, esse fusível custa caro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns fusíveis de 10 por 38, que são fusíveis mais comuns, cuja liga é a mesma, mas que custam mais barato. E é um fusível super rápido, ultra rápido. Tá? As ligas, quais são os problemas que... condição normal, condição de pré-arco, condição de arco e condição de operação. Enfim. E aqui ele explica tudo. O Peak Let-Through Current, que é aquele limite de corrente que eu comentei com vocês, e a tensão de arco, né?
dependendo do tipo de falha que acontece. Enfim, essa é uma application note assim, muito, muito legal. Se você estudar isso, você vai assim conseguir entender aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, né, com um fusível, ou melhor, um circuito sem limitação e com as limitações, com o fusível limitando o modo de falha, todos os gráficos para cada fusível e os tempos de atuação em função das correntes, tá? A forma de cálculo disso, ou seja, é uma application note de 52 páginas, muito, muito legal, que vai dar assim uma visão muito grande sobre o que usar aonde. E aí, ó, temperatura, curva de rating de temperatura, esse cara tá vendo, ó, aqui já é mais pronunciado. Vejam que a 25 graus eu tenho 0, que significa a porcentagem do up rating, ou seja, a porcentagem de corrente a mais que eu posso usar no fusível em função de uma temperatura menor. Ó, imagina o seguinte, um fusível de 10 amperes a 25 graus, eu posso usar esse fusível a menos 40 graus, eu posso usar ele com 20% a mais do que a corrente nominal, guardada aquela proporção de 0,75. Já a 70 graus, por exemplo, veja que cai para 20% aqui. Tá? Ou seja, eu tenho que fazer um de-rating de 20%. Tá? Que é um down rating, né? Um degrau para baixo do rating. Então, esse application note é muito, muito, muito legal, muito interessante. Assim, te dá todas as fórmulas para você poder calcular um fusível. É claro que isso aqui é uma aplicação especial. Ó, pessoal, isso aqui é aquilo que eu estava comentando com vocês. Quando você tem uma senoide e quando você tem essa senoide retificada. Quando, a partir da senoide retificada, ou seja, depois do retificador, você tem o capacitor eletrolítico, basicamente aqui você vai ter um DC, porque a queda de tensão vai ser pequenininha, né? Mas, nesse caso, a gente precisa de um fusível lento e não de um fusível rápido para poder proteger. Tá? Então, depende da carga que você tem, ó, ele dá todas as explicações para meia onda, onda completa, meia onda trifásica, onda completa trifásica, delta estrela, enfim. É um application note muito, muito legal. Tá? Então, depois, quem quiser baixar, ou quem quiser pode me mandar um e-mail que eu mando esse application note e outros. E aqui, ó, a distribuição, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma aplicação trifásica, onde eu tenho 3 fases, e onde eu tenho retificadores controlados. Vocês estão vendo aqui? Eles estão todos em paralelo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando fusíveis em série com cada retificador para proteger os retificadores. Claro que isso aqui é para uma carga muito alta, nós estamos falando em milhares de quilowatts aí, né, milhares de watts, quilo ou até megawatts. Então, isso acaba, digamos, acaba sendo vantajoso você pagar muito caro no fusível para poder proteger o teu sistema de semicondutores, de entrada, de retificação, de inversão, de conversão, enfim. É um application note muito extenso, assim, leva tempo para você ler isso aqui, para você entender isso aqui, mas é um application note fantástico. Então, eu não quero me estender muito mais, pessoal, porque queria basicamente colocar para vocês essa parte mais básica e depois, se alguém tiver dúvida, eu estou à disposição de vocês. Qualquer um de vocês, eu vou deixar, não sei se vocês já têm meu e-mail. Eu vou pedir para você escrever aqui um e-mail para a gente no chat, Américo. Eu gostaria de chamar a Andréia para a sala. Andréia, você está aí? Vem aqui. Isso. Obrigado. Opa, estou aqui. Alex. Tá joia. Agora, estou vendo aqui no chat, muita gente participou, tá? O e-mail do Américo é apaulite@littlefuse.com. Eu vou deixar aqui na tela, tá? Vou mostrar aqui pro pessoal, aqui na tela mesmo.
mostrar aqui no... Deixa eu aumentar a fonte aqui. Isso aí. Então, pessoal, ó, apaulite@littlefields.com está aí no chat, tá? E só deixando registrado aqui também no vídeo. E também o e-mail da Andrea, que é aqueiroz@littlefields.com. Deixei aqui registrado na tela também. Então, pessoal, vocês sabem que vocês podem contar com os profissionais aí para o desenvolvimento dos seus projetos. Na verdade, é isso que eles mais gostam de fazer. Tá? A Andrea e o Américo estão esperando o contato de vocês, né? Pode ser por LinkedIn, por e-mail, vocês que escolhem. Como vocês viram aí, o Américo é uma enciclopédia, né? Ele é bom demais ver a sua explicação, Américo. Obrigado mesmo por isso. Obrigado a você. Eu vou abrir agora, então, a palavra para a Andrea se despedir aí do pessoal, nas últimas palavras. Depois do show do nosso amigo, né, Tiago? A gente fica até obrigado, pessoal. Astral. Bom demais. São poucas oportunidades, né, que a gente tem de ter esse tipo de apresentação, esse tipo de informação, né? E aí a gente tem que aproveitar. E pessoal, só mais um comentário. Desculpa te cortar. Imagina. Só mais um comentário em relação aos fusíveis, né? Não menosprezem a capacidade de proteção de um fusível. E se eu puder dar um conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? E ganhava dinheiro com isso. Mas se eu puder dar um conselho, quando você estiver fazendo um projeto, não compre um fusível qualquer na Santa Efigênia. Veja, eu não estou falando para você não ir deixar de ir na Santa Efigênia ou na sua loja de eletrônica preferida e comprar seus componentes eletrônicos para fazer seus protótipos. Se você puder comprar o da Mauser, é mais caro? É. Mas você vai ter a garantia de que aquele produto é um produto original do fabricante. E eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de todos os fabricantes que a Mauser representa. Veja, aconteceu recentemente um cliente nos ligar e falar assim, cara, eu comprei isso daqui de um broker, ele comprou de um broker, e era uma peça cara, era um diodo caro, diodo de 1.600 volts, 800 amperes, um diodo bem caro, o cara da área médica, comprou de um broker. E nós fomos ver, a peça não era da Lithofields, a peça era falsificada, com o logo, tudo bonitinho, código de rastreamento da Lithofields. Mas, voltando para o fusível, é muito comum o cara pegar, fazer um fusível com um fiozinho de cobre e falar assim, esse fusível aqui é 5 amperes. Pode até ser que seja. Mas ele não sabe as características e você não tem as características, essas que nós discorremos hoje, que a gente discorreu hoje, sobre I2T, corrente nominal efetiva, ele não tem gráfico de temperatura, uma série de coisas que são importantes serem levadas em consideração para fazer o seu projeto. Entendeu? Então, você pode até fazer um baita projeto legal, vai lá no datasheet, vê tudo isso daí, calcula o fusível e depois você vai lá na Santa Efigênia e compra um fusível que pode ser um fusível ótimo, maravilhoso, mas pode ser um Xing Ling daqueles que custa 1 centavo. E aí você vai quebrar, cara. De verdade. E assim como eu não sabia dessa história, eu não conhecia esses application notes sobre os quais nós falamos aqui hoje, e eu falava assim, é uma fonte de 100 watts, bota um fusível de 2 amperes aí e vai funcionar. Vai funcionar até a página 2 e até você ter uma falha. A hora que você tiver uma falha, eu não sei o que vai acontecer. Então, não menosprezem a capacidade de atuação de um fusível no projeto de vocês. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Américo. Desculpa, Andréa, perdão. Não, vou aproveitar, deixa então. E aí visitem o TechPoint, que tem muito mais informação por lá. A Andréa deixou o TechPoint aqui, pessoal. Eu coloquei o link. Ela colocou no chat. E se vocês tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato conosco. Entre em contato conosco, a gente ajuda vocês. É só um registro, depois que vocês registrarem, aí o acesso fica direto. Então, é bem simples. Tá? Fiquem à vontade, o que precisarem, os e-mails estão por aí. E obrigada novamente, Thiago.
Tá, joia. Obrigado, Andréia. Américo, gostaria de falar tchau pro pessoal, então? Pessoal, muito obrigado. Agradeço. Desculpe ter me estendido tanto, digamos assim. É um assunto complexo que a gente não consegue explanar em 2 horas, 3, 4 horas. É uma coisa bastante complexa. Depende de cada aplicação. Como eu falei, o forno de micro-ondas é uma coisa, geladeira é outra, a máquina de lavar é outra. São aplicações diferentes. Carro é outra. Então, o ambiente automotivo é outra. Então, para cada aplicação existe um fusível especial. E há uma razão para isso, que são essas razões que eu explanei da liga, do tipo de encapsulamento, invólucro, as tensões, uma série de coisas. Então, para cada aplicação, existe um fusível que vai se adequar. Teve dúvida? Fala com a gente. A gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês, que vocês dedicaram para a gente aí. E qualquer dúvida, nós estamos às ordens. Obrigado, Américo. Obrigado, Andréia. Obrigado a vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Embarcados. Gostaria que vocês desligassem a câmera e o microfone. Eu vou fazer o fechamento aqui, então, com o pessoal. Pessoal, obrigado por estarem conectados com a gente aqui. Hoje vocês tiveram aí um show aí da Andréia e do Américo, da Littelfuse. Esse aqui foi o 7º webinar do ano aqui que a gente fez com a Mouser Eletrônica, com seus parceiros, né? Vocês podem contar com a Mouser.com para qualquer coisa que vocês tiverem, desde o começo do projeto até o final do projeto, e assistência técnica, tá joia? Passando, claro, pela produção. Como o Américo citou, são fabricantes homologados e certificados. Então você tem certeza da origem. Então vem mesmo do fabricante. É uma das coisas mais importantes aí que a gente sempre chama atenção. Tá joia? Vocês viram que... e vocês conhecem sobre isso, vocês estão assistindo esse webinar. Fazer projeto de hardware é muito complicado. Vocês precisam contar com os especialistas. O contato do Américo e o contato da Andréia está no chat. Eu deixei aqui também na filmagem. Se não, vocês podem chamar eles no LinkedIn também. É o que eles mais querem, ouvir de vocês, né, como eles podem ajudar aí a especificar para os projetos. Então, na área de desenvolvimento. Isso aí economiza muito dinheiro depois na assistência técnica ou recall, né? Quando dá problema, que hoje foi o que o Américo mais falou aqui sobre falhas, né? Nós queremos evitar as falhas. Então, contem sempre aí com os profissionais das empresas, principalmente desse ecossistema brasileiro. Tá joia? Nos vemos no próximo webinar, ou se não, na próxima live. Tá joia? Convido vocês também para o evento do Embarcados, que está aí no ar. Acontecerá no dia 4 de novembro em São Paulo. O pessoal da Mouser vai estar lá com a mesa também. E vai ser bem legal, porque vocês vão poder fazer bastante networking. Tem muitas palestras, tá? Tem palestras sobre hardware, palestras sobre firmware e IoT. Tá? Então a gente está trazendo aí palestrantes do Brasil inteiro para São Paulo para esse dia que vai ser muito especial. 4 de novembro, tá? Embarcados Experience. Nos vemos então.